Federal. Certo? Eu sempre brinquei lá em Brasília que a gente não vai a Brasília a passeio, vai a trabalho, todo mundo vai lá. É o que mais tem gente de fora. Adivinha quem é o que menos tem gente de fora? É o que está mais ao sul, é o que está mais, não sei, é o que tem menos, tem 90% da população de nascidos no Rio Grande do Sul. E essa situação, vamos embora, vamos mais rápido? Vamos mais rápido. Essa, como a gente viu ali, aquela distribuição no território, ela tende a ficar mais ou menos estável, e aqui a gente tem referências boas, tá? Do planejamento da área de saúde, dos serviços públicos, aqui ao longo do trabalho que eu não vou detalhar, até porque eu já devo ter passado meu tempo. Vamos lá. Vamos destacar algumas tendências e desafios. Quem tem a perspectiva de ter menos pessoas, em termos absolutos, até a idade ativa, está impulsionado, está condenado a aumentar a produtividade, a criatividade dos processos de trabalho. Aqui nós estamos falando em geral, e aqui a gente arrola e desenvolve um pouco no texto, inclusive a situação da educação pública, tem uma análise interessante de situação, tá, sobre a educação pública no Rio Grande do Sul, e desafios e vários processos que a gente tem no Rio Grande do Sul de aumento de produtividade, de atração de empresas, enfim, que concorreriam e que tem que continuar existindo e fortalecidos, vamos dizer, com um aumento de produtividade geral, certo? Então, a gente pensar que a gente quer continuar crescendo, estamos condenados a aumentar a produtividade. A questão da melhoria da qualidade de vida, que a gente persegue, tem observado, tá? A melhoria da qualidade de vida, do indicador IDESE, que é produzido aqui pela casa, principalmente na área de saúde, a gente também no texto tem uma boa análise da situação de saúde, é um dos pontos, vamos dizer, que a gente pode demonstrar de maneira sintética o vigor da vida no território do Rio Grande do Sul, a expectativa de vida aumentando, taxa de mortalidade caindo, se a gente pegar nos últimos 20, 30 anos. Porém, a gente vai ter que enfrentar a questão de ter todos os processos, e alguns processos que a gente também indica, tá, deficiências graves no Rio Grande do Sul, do ponto de vista do saneamento, da habitação, dos riscos ambientais que estão descritos no trabalho, em uma situação de envelhecimento da população, certo? Então, se lá no começo do trabalho a gente viu que os países centrais, os países europeus, estão chegando numa época de envelhecimento rápido, mas com um determinado processo de melhoria da qualidade de vida, de êxito, vamos dizer, do padrão social-democrata, de reprodução de oferta de serviço público é determinante, nós temos gaps aqui que a gente procurou identificar no trabalho, certo? Então, que é fruto desse trabalho que a equipe de setorialistas do DEPLAN tem com os setorialistas dos órgãos, né? Saúde, saneamento, saúde, uma série de aspectos que estão aqui arrolados, né? Nós temos gaps, certo? Para chegar em padrões ótimos, com uma situação de envelhecimento precoce. Aqui a gente vai destacar exatamente o vínculo que a gente quer ter, quer destacar e quer apontar para o próximo período de planejamento, da relação entre perspectivas de desenvolvimento do território do Rio Grande do Sul e aquelas vetores de desenvolvimento do novo ciclo de desenvolvimento do século XIX no Brasil que a gente quer ver com força. Primeira questão, parece um absurdo isso aqui, mas é o seguinte: continuamos ao sul do Brasil. Tá? O que a gente quer dizer com isso aqui? O Rio Grande do Sul sempre, agora nos últimos anos, viveu essa ideia de que a gente poderia, por um processo de integração sul-americana, ser centro de alguma outra coisa, do Mercosul, de uma situação, vamos dizer, que tivesse maior contato, abertura, capacidade e localizar processos econômicos, sociais de maneira mais vigorosa. Não é o que a gente tem visto nesses 15 anos. Os processos de integração, seja via Mercosul, Unasul, eles têm pouco peso e parece que não vão ter tanto peso. A escala nacional, a escala de ser sul, a escala de superar essa questão, vamos dizer, da distância, que sempre nos marcou no Rio Grande do Sul, ela continua mais viva, vamos dizer, para a gente imaginar o futuro, do que até, sei lá, nos anos 90, que a gente pensava que a gente caminharia mais parecido com a Europa, de integração mercantil,
certo? Que daria novas oportunidades e, entre aspas, uma situação geográfica diferente, certo? Tem um pouquinho de licença poética. Mas essa situação aqui, ela tem implicações do ponto de vista econômico, do investimento que a gente vai destacar aqui, certo? E vital do planejamento público agora nesse período. Outra situação é que, se a gente se lembrar bem, um vetor, tá, de crescimento do Brasil continua sendo a agroindústria e a indústria extrativa. Não é o que distingue o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem limitações, a gente escreve isso também no trabalho, as limitações de área, alguma potencialidade de indústria ativa, mas não diretamente, certo? Não é o que vai que nos caracterizar, não é onde a gente vai enganchar, vamos dizer assim. Não. E a outra questão que a gente destacou lá atrás, tá, que a gente quer reforçar, é essa especialização em bens de capital. São bens de maior valor, a questão da distância pode ser minimizada, o custo de transporte pode ser minimizado. São tipos de produto e que se vale de um ativo, que é a nossa qualidade da força de trabalho, a nossa qualidade de trabalho, e também uma base local instalada, certo? Isso é fundamental para a gente perceber isso aqui como fato portador de futuro e oportunidades que a gente tem que apresentar, certo? Para nós mesmos, nas nossas priorizamos nossos recursos e no contexto nacional. Outro aspecto que é fundamental, tá? E esse aqui está ligado a essa questão da localização, entre aspas, geográfica, tá? Eu vou dizer isso aqui da maneira negativa, tá? Se alguém quiser acabar com o Rio Grande do Sul, isola o Rio Grande do Sul. E a gente está dizendo o seguinte: essas condições de conectividade, sejam elas físicas ou virtuais, certo? Digital, na internet, na telefonia, para quem está fora do centro, então é absolutamente vital. Absolutamente vital. Se tem um tema, certo? Do ponto de vista que engancha lá para o novo ciclo de desenvolvimento, a questão das concessões, das PPPs, do investimento público e privado, é superar gargalos que ainda existem, que não foram bem resolvidos do ponto de vista e que estão sendo enfrentados, é bom, né, ter a presença aqui do secretário, por muito esforço de mobilidade urbana, de recuperação de capacidade viária, da hidrovia e dos outros modais. Agora, isso está bem explorado, né, Paulo? Paulo fez um trabalho que eu gosto muito, Paulo Milanese, que está no trabalho, além de outros, aqui, mas é o seguinte, senhores, tem uma situação que é a seguinte, nós temos uma infraestrutura ociosa nos outros modais. A ideia seria, grosseiramente, o seguinte: quanto mais as mercadorias forem transportadas, seja para exportação, seja no mercado interno, via hidrovia, via ferrovia, via aeroviária, né, por avião, quanto menos a gente demandar o modal rodoviário, melhor. A conservação sai caro, ampliação naquele eixo que a gente estava descrevendo aqui, que a gente ainda tem gargalos de mobilidade, de circulação, etc. E isso demanda de investimento e conservação caríssimos, certo? Das rodovias. O que tem acontecido é o seguinte: nesses 15 anos agora, nesse período de crescimento do início do século no Rio Grande do Sul, mesmo a gente tendo infraestruturas, tá? Ou seja, tem estrada de ferro ociosa, tem potencial hidroviário, tem porto e tem dragagem sendo feita, o crescimento do movimento de carga se deu via rodoviária. Então a gente tem crescimento, movimentação de passageiro, crescimento, movimentação de carga, só sobre esse modal a gente tem um desequilíbrio, certo? A gente tem um desequilíbrio dessa situação. Claro que a gente tem que buscar os dois objetivos, que sempre a gente, há pouco agora fez uma reunião com o pessoal que está fazendo o plano de logística e tal, sempre nós temos que aproveitar mais esses modais, tem situação de vários tipos aqui, de gestão tributária, que impedem a utilização melhor do potencial hidroviário, tem uma série de... Temos que aproveitar melhor, sim, mas nós temos curto prazo. E nós temos que resolver alguns gargalos. Então, os dois objetivos continuam sendo atuais. E eles estão explorados. Finalmente, tá?
A gente também, no documento, pontua essa questão da necessidade de aumento, se ele não aumenta por área, é a mesma questão do trabalho, não aumenta por incremento de trabalhadores, somos condenados a aumentar a produtividade, gerar os processos do trabalho específico, né, como fator. E tem a questão da irrigação para resolver, que é uma questão também nacional, que a gente também destaca dentro dessas atribuições, né, da integração nacional. A irrigação também é uma atribuição não só estadual, os programas que têm sido feitos, tem um esforço, um avanço muito grande, e é um objetivo aqui que se coloca para esse período. E, finalmente, a gente quer destacar algo que está em curso, que tem que continuar em curso, e que os estudos aqui também de identificação das aglomerações produtivas, das especializações, nos vários setores. Tá? Aqui a gente está falando não só de agroindústria, a gente está falando, sei lá, de especialização, e aqui está o conjunto dos APLs, tá? Da indústria criativa, do serviço de saúde, mais na metrópole, e a gente tem vários estudos, tá? Aqui no panorama, nas aglomerações, o estudo como é que é o primeiro nome do Ivan, tá? A tese de doutorado que mostra as aglomerações que a gente citou no trabalho, até mesmo para ler a tese, né? Tá? A ideia é que a gente pegou muito, citou muito o trabalho de vocês, né, das aglomerações, da Rita ali, um colega, e também citou para ler o original, certo? Como diria o Antônio, que ganhou agora nesse período o primeiro prêmio Celso Furtado com a tese dele, que chama Vestígios, Marcas e Repercussões Territoriais, escrevendo o processo recente de desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. A gente, nós temos, aqui está um mapa das redes de universidade que se espalhou pelo Rio Grande do Sul, inclusive pelo esforço do governo federal. A gente tem uma rede muito interessante, privada e pública, de escola técnica, de universidades, de ser inovação. Aqui eu escolhi também, poderia ter escolhido o programa de polos e parques tecnológicos. Tá? A gente tem um conjunto grande de estudos e de experiências de incentivo governamental, certo? Os APLs, todo o trabalho da STPI, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, por exemplo, né? E da área rural também, da matéria, certo? De identificação desses potenciais regionais e de saber trabalhar isso. Quer dizer, algo que foi tradicional no Rio Grande do Sul, uma falsa oposição entre política de atração de investimento ou potencializar, né, essa ideia de potencializar o desenvolvimento regional, aproveitar as oportunidades, é uma ideia que parece que fica realmente superada, né, e é outra, vamos dizer, diretriz, outro apontamento para uma agenda de desenvolvimento territorial no Rio Grande do Sul. Finalmente, a gente deu? O André sugeriu esse slide, porque ele é um rapaz muito educado. Rapaz é bom, né? Tá? E a ideia de que esse espírito, tá, de cooperação, de aproveitamento, de debate, tá? E a ideia de que dessa construção de percepção e de discussão de diretrizes que a gente faz com pessoas, como o professor Marco, a professora Nancy, a gente não quer ser uma autarquia fechada, etc. Pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Mas a ideia de que essa casa aqui, a Secretaria do Planejamento, ela tem sim, essas casas têm sim responsabilidade de sistematizar, de liderar esse pensamento, junto com as universidades, etc., de construção do nosso futuro. Então, um agradecimento aqui especial pelo convívio. Muito obrigado.